Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus. Neste dia santo do Senhor nos reunimos para adorá-lo. A igreja confessa Jesus, o Cordeiro de Deus. O Salmo 11, o verso 4 diz: o Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Amém. Oremos. Senhor, neste dia reunidos para adorá-lo, para bendizer-lhe o nome, dia que o Senhor nosso Deus fez para a sua glória, o santificou lá no princípio, na criação, separando-o de todos os outros dias, para que nele todos os homens prestem culto ao Senhor. Por isso nos reunimos solenemente por mandato divino, reunidos para adorá-lo como povo do Senhor, redimidos em Cristo. Conduze-nos com a tua graça e a tua boa mão, que a nossa adoração, por cânticos e hinos, as nossas orações, públicas e privadas, na leitura da palavra e na meditação da mesma, possamos nós, povo do Senhor, bendizê-lo e encontrar a graça em Cristo. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos nos colocar em pé e entoarmos a Deus o Salmo de número 11. Louvemos ao Senhor. Se
Pode assentar-se. Vamos tomar a Escritura para lermos o Salmo 28, o verso 1 a 9, leitura alternada. Salmo 28, o verso 1 a 9, leitura alternada. Com fé, leiamos a Escritura Sagrada. O Catecismo Maior de Westminster exige daqueles que leem a Bíblia, que leiam ela com santa reverência, com atenção e diligência. Então atentemos à instrução da nossa fé e doutrina, lendo a santa lei de Deus. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não sejas surdo para comigo, para que não suceda, se te calares acerca de mim, seja eu semelhante aos que descem à cova. Não me arrastes com os ímpios, com os que praticam a iniquidade, os quais falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. E visto que não atentam para os feitos do Senhor, nem para o que as suas mãos fazem, Ele os derribará e não os reedificará. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso, o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-o e exalta-o para sempre. Amém. Irmãos, a igreja então confessa a Jesus o Cordeiro de Deus. Para isso vamos orar, apresentando a Deus o nosso coração e rogando que Ele nos perdoe os pecados, dando-nos remissão em seu sangue. Oremos. Senhor, nós reconhecemos que muitas são as nossas faltas. Nós, ó Deus, temos pecado contra a Tua lei, quer por ação ou por omissão, temos falhado na observância e na obediência a Ti e à Tua santa lei. Então agora nos prostramos diante de Ti, reconhecendo a nossa pecaminosidade, as nossas faltas e iniquidade. Perdoa-nos em Cristo, nosso Senhor. Limpa-nos e purifica-nos do restante do pecado que ainda habita em nós. Por isso cremos e rogamos por aquela obra da santificação, operada em nós pelo Teu Espírito, a fim de termos odiosidade pelo pecado e abandoná-lo e vivermos para a Tua glória. É o que rogamos, Pai, em nome de Cristo Jesus. Amém. Tendo sido perdoados, a igreja adora Jesus, o Senhor da glória. Vamos nos colocar em pé e adorarmos a Deus com cânticos espirituais. Louvemos ao Senhor.
coisas, tu és verdadeiro Senhor. Eu teu povo aqui presente, todos com uma só voz, declarando que só tu és grande, exaltamos teu doce nome, pelo amor, pela cruz, por teu Filho Jesus, pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Pois és santo, sim, és digno de louvor e de ser adorado. És bondoso, Pai querido, entre todas as coisas tu és verdadeiro Senhor. Mudaste a nossa sorte, nos tornaste um povo santo, separado pra somente a ti louvar. Salvou-nos por sua graça, a boa nova compreendemos, e o evangelho então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Esse homem fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, com sua morte nos comprou. Por nós sempre intercede, nossa fraqueza compreende, nele o Pai propício está a perdoar. Deixou no seu Espírito Consolador que em nós habita, mediante a fé então podemos proclamar que Jesus é Senhor. Esse homem fez-se servo, de sua glória abdicou. Cristo é Salvador, sendo rei se fez cordeiro, por sua morte nos comprou. Só Jesus é Senhor. Esse homem fez-se servo, de sua glória abdicou.
Irmãos, ainda em pé, vamos entoar o hino de número 22. Este é um hino ofertório, que eram preparados para dizimar e ofertar. É um momento oportuno de culto. Lembrando que estamos arrecadando ofertas especiais para a aquisição e instalação do nosso novo projetor. Hino de número 22, hino ofertório. Pode assentar-se. Oremos em ações de graças. Senhor, eis que aqui estamos diante de Ti, certos, Pai, de que todo bem e toda graça provém de Ti. És a fonte da vida, o mantenedor dela. Por isso nós louvamos e bendizemos o Teu nome. E reconhecemos que temporalmente e espiritualmente o Senhor tem nos concedido toda a bênção que precisamos e tudo o que necessitamos. Em culto público damos testemunho, entregando à Tua presença uma parte de tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, para dar aos homens testemunho desse cuidado, também para ter nessa casa tesouros, para a manutenção desta e da obra missionária. Obrigado, Pai. Tens nos abençoado. E rogamos a continuidade dessa bênção sobre nós e nossas casas. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Êxodo capítulo 17, o verso 1 a 7, leitura alternada, segundo livro da lei de Moisés, chamado Êxodo, capítulo 17,
verso 1 a 7, com reverência e diligência, leiamos alternadamente a lei do Senhor. Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Respondeu o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, leva contigo em mão o bordão com o que feriste o rio, e vai. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós, ou não? Amém. Meus irmãos, vamos fazer leitura do Catecismo Maior do Westminster. Hoje, a leitura da pergunta de número 41. Eu lerei a pergunta, a igreja lerá a resposta. Por que foi o nosso mediador chamado Jesus? Tomemos o texto prova dessa doutrina para nossa edificação e consolo. Deus nos chamou, nós confessamos os nossos pecados, nós o adoramos porque Ele nos perdoou, e agora a igreja ouve a Jesus, o Verbo de Deus. Vamos abrir as nossas Bíblias, a primeira epístola. São Paulo escreveu aos Tessalonicenses, capítulo 2. Leremos os versos 7 e 8, depois os versos 11 e 12. Primeira Tessalonicenses, capítulo 2, versos 7 e 8. Depois os versos 11 e 12, para a nossa meditação essa manhã de domingo. Diz assim a santa lei do Senhor: Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama acaricia os próprios filhos. Assim, querendo-vos muito, estarmos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Verso 11 e 12. Sabeis ainda de que maneira, como o Pai a seus filhos, a cada um de nós, de vós, exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Amém. Vamos orar. Senhor, agora oramos, rogando por iluminação do teu divino Espírito Santo, que nos abra entendimento, que nos concede inteligência, sabedoria, que nos dá, ó Deus, compreender as verdades eternas. Mas o Espírito opera não somente concedendo-nos estas graças, mas Ele mesmo opera transformando-nos. Então Ele nos chama à obediência, à prática destas verdades, vivendo-as.
Então, o que estamos pedindo é uma graça maior, que o Espírito nos regenere e nos santifique, transformando-nos mais e mais à imagem de Cristo, nosso Senhor. É o que rogamos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nos grupos da igreja eu enviei alguns documentários para que os irmãos assistissem e, por fim, encaminhei uma reportagem dessa semana, uma escola aqui do Distrito Federal, crianças bem pequenas, iniciou um projeto de adaptação de gêneros, um banheiro único para ambos os sexos. Meninos e meninas e adultos utilizam o mesmo banheiro. Eu mesmo estive em uma lanchonete, região do Lago Sul, convite de um pastor amigo, queria conversar, e lá, quando eu quis ir ao banheiro, o banheiro era um banheiro de uso comum, homens e mulheres utilizavam o mesmo banheiro. Tem se tornado comum em nossa sociedade. Na verdade, as escolas públicas se tornaram o maior meio de propagação da identidade de gênero. Os professores vêm sendo treinados há muito tempo. A maior parte da militância de esquerda se encontra no sistema público de ensino, porque é a forma de preparar as novas gerações. E não é estranho, então, que a nossa Secretaria de Educação permita que crianças pequenininhas, meninos e meninas, usem o mesmo banheiro com a ideia de não haver distinção de sexo. E ser possível, então, que aqueles que se identifiquem como não sendo meninos ou não sendo meninas possam usar o mesmo ambiente sem aquilo que eles denominam de opressão ou discriminação. Charles Colson, um grande teólogo, diz o seguinte: público gay, lésbico e travesti quer destruir as categorias sexuais e eliminar completamente as normas sociais dentro dessas categorias. Eles dizem que gênero é artificial, uma mera invenção da sociedade. Assim, eles querem que a escola ensine que as crianças são livres para adotar qualquer identidade sexual. Esse desconstruir tem sido cada vez mais presente na nossa sociedade, e a ideia com essa série de sermões, domingo passado para cá, é alertar os crentes a algumas dessas proposições que são defendidas. E é claro, o maior veículo, além da cultura, é a política. E veja o que de fato está acontecendo a partir do que Charles Colson nos disse, esse desconstruir do gênero masculino e feminino. Hoje nós temos reconhecido os transexuais, passaram por cirurgia de mudança de sexo. As drag queens e drag kings são travestis, sendo o homem ou mulher, só se vestem do sexo oposto. Os transgêneros e bigêneros, travestis de tempo integral ou parcial. Temos os andrógenos, que têm ambos papéis, tanto masculino como feminino ao mesmo tempo. Nós temos os homossexuais, os bissexuais. Os bissexuais são aqueles que têm prazer sexual em homem e mulher. Nós temos aqueles que têm prazer sexual por meios anormais, sexo grupal, sadomasoquistas. Nós temos os autoeróticos, os assexuais, os pansexuais e os pedófilos. Todos estes hoje são reconhecidos por governos. Você, ao preencher uma ficha em algumas entidades, eu mesmo já passei por isso, na Universidade de Geneve, eu tive que preencher uma ficha e lá tinha toda a lista, deu quase uma folha. Você pode dizer, por exemplo, pansexual. Pansexual, ele é tudo. Ele é homem, é mulher, ele é uma cadeira, ele é tudo. Sem sexo, com sexo. Tem os que se declaram ambos. Tudo é possível nessa sociedade. Isso tem avançado.
isso tem ganhado proporções enormes. Por isso, nós temos aqui na Primeira Igreja um curso de pureza sexual. Ele é para você, vovô e vovó, que vai ter que orientar os seus netos. Muito provavelmente, você que é vovô e vovó, seu neto já experimentou um beijo homossexual. Muito provavelmente, ele já experimentou um beijo homossexual. Em geral, as crianças de 9 a 13 anos já tiveram algum tipo de experiência homossexual. Ou um beijo, ou a investida de um colega, ou a instrução direta de um professor ou uma professora, ou de material didático, ou da cultura, as séries e os filmes. Recentemente, um novo filme agora do Scooby-Doo, que permeou as nossas imaginações, a nossa infância, um dos personagens é declaradamente lésbica. Não é só uma inserção, é uma instrução. Eu mesmo me especializei quando, na minha juventude, em adestrar cães adultos. Uma feita eu fui adestrar um cão da raça Doberman de 6 anos de idade. E o processo é, você vai quebrando a estranheza passo a passo. Cada dia eu me aproximava alguns centímetros dele. Permanecia no ambiente mais tempo. E ele foi se acostumando. Com algum tempo eu já entrava, sem que ele me estranhasse. Depois ele começou a permitir que eu ficasse próximo. A minha imagem foi ficando comum, a minha presença foi ficando aceitável, até que ele permitiu que eu o tocasse, e aí tudo ruiu, acabou. Não há mais distinção de estranho para com ele. A mesma coisa, o processo de introdução do homossexualismo tem acontecido na sociedade. A imagem vai ficando presente, os conceitos vão sendo apresentados, a realidade vai permeando e nós vamos nos acostumando. Quando infante, eu lembro que um colega chegou correndo e falou assim, olha, tem um veado lá na rua. Nós morávamos em Manaus naquela época, eu corri para a rua e procurei esse veado, procurei e não achei. Eu estou vendo uns urubus ali longe e tal, mas o veado não. Ele lá, e eu olhei, nada. Falei, tem um monte de gente, um homem lá correndo. E ele ria e tal. E aí eu voltei para casa. E mais tarde eu fui e falei com meu pai. Falei, pai, hoje eu vi, tinha um veado lá na rua, mas eu não consegui ver. E aí meu pai me bateu, porque eu vim falar daquele negócio de veado com ele. Ele já sabia, tinham descoberto lá um homem que era homossexual, e um grupo de pessoas escorraçou ele. E meu pai falou, não quero ouvir você falando disso aqui em casa, não quero essa coisa. E me castigou mesmo. Hoje a sociedade aceita, coaduna, permite, incentiva e louva essas coisas. Já não é estranho, já é natural, comum, aceitável e praticável. Como que nós, igreja, devemos responder a essa investida tão terrível? Entenda que o homossexualismo não é um simples pedido pelo direito à privacidade sexual ou por um pouco de divertimento, sem a supervisão de adultos. O homossexualismo se tornou um programa para promover a engenharia social, uma ideologia que destrói tudo. Olha o que diz Paula Ethelbrick. Ser homossexual é mais do que montar a casa, dormir com alguém do mesmo sexo, buscar a aprovação estatal para se viver desse jeito. Ser homossexual significa forçar os parâmetros do sexo, da sexualidade, da família, no processo de transformar a própria estrutura da sociedade. O que eles estão buscando é desestruturar a sociedade. O que se busca é destruir a sociedade. Olha, o movimento de gênero, como nós conhecemos hoje, teve origem nas feministas. Cuidado, porque não há feminismo bom. O feminismo não fez nada de bom pelas mulheres. As mulheres conquistaram direito a voto, a trabalho, não pelo feminismo. Na verdade, se você voltar bem antigamente, Idade Média, as mulheres sempre foram uma força de trabalho, trabalhando lado a lado dos seus maridos.
Claro que a estrutura de trabalho era rural e não industrial. Por isso elas não saíam de casa, não deixavam lá, mas trabalhavam no lar. Você vê em Provérbios 31 a exortação da mulher virtuosa às crentes, dizendo: trabalhem, produzam. O feminismo não trouxe a mulher para o trabalho. O direito de voto não é uma conquista do feminismo. O feminismo, e você pode olhar as proponentes originais dele, todas eram lésbicas. A proposta delas, escancarada em entrevistas, escritos, em peças, é de destruir a feminilidade, a masculinidade, a família. Nunca foi pela defesa de ninguém, mas foi para o ataque de alguém. O ataque à família, o ataque à mulher e o ataque ao homem. E aí surge, de fato, o que nós estamos vivendo hoje. Mas veja o que o apóstolo São Paulo faz neste capítulo de Tessalonicenses. E como eu disse, você vovô e vovó, titio e titia, você crente, vai ter que orientar pessoas que vão lhe procurar. Nesse mundo caótico de uma sexualidade deturpada, vão precisar de você. E se você não tiver respostas, se você não estiver pronto, talvez você mesmo seja cooptado, como eu vi muitos, dizendo assim: pastor, eu não consigo mais e agora o que eu vou fazer é aceitar fulano, Beltrano, ou essa situação. Nós somos uma força. A igreja é uma força, ela precisa lutar contra o pecado. Mas olhando para Tessalonicenses, perceba que o apóstolo Paulo está fazendo nessa passagem duas observações. A primeira, ele se refere ao seu ministério entre os Tessalonicenses como de uma mãe. Olha o versículo de número 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Aqui, Paulo, a Escritura faz muito disso. O próprio Deus, através de homens santos que registraram essas verdades, faz essa analogia entre o casamento e a relação de Deus com o seu povo, ou o noivado, ou a relação do marido e da esposa, ou a relação de um pai com os filhos, de uma mãe com os filhos. É o padrão que Deus estabeleceu na criação, por isso ele toma esse padrão e usa para exemplificar-nos as verdades do Evangelho. Paulo estava conversando com aquela igreja, falando acerca do direito que ele tinha de ser sustentado pela igreja no ofício ministerial dele. E nesse processo, Paulo faz uma primeira relação aí de ser ele uma mãe. Observe o final do verso 7. Qual ama, acaricia os próprios filhos. A ideia aqui é que aquela mulher que era ama, que ajudava a cuidar dos filhos, agora ela recebeu para si alguém que é seu filho, que se tornou filho dela. E Paulo diz assim, então agora ela não é mais só uma ama, mas ela é a própria mãe daqueles que são seus, pois o texto diz seus próprios filhos. Talvez a mãe tenha falecido. Talvez a mãe não tivesse mais condições de ter aquela criança, e agora essa ama se torna mãe. E então Paulo usa a primeira expressão, ainda no verso 7, carinhosa. Paulo diz como uma mãe amorosa. Depois Paulo diz que ela é afetuosa, pois ela acaricia os próprios filhos. E a terceira característica que ele apresenta aqui é sacrificial, pois o verso 8 diz assim, assim, querendo-vos muito, estamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso que vos tornastes muito amados de nós. O próprio Paulo, então, agora usa essas três características de uma mãe amorosa, uma mãe afetuosa e uma mãe sacrificial. Em segundo lugar, Paulo vai definir o ministério dele como sendo paternal. Olha os versos 11 e 12. Sabeis ainda de que maneira, como pai a seus filhos,
A cada um de vós exortamos, consolamos e admoestamos, para viverdes por modo digno de Deus, que vos chama para o seu reino e glória. Então agora Paulo, usando essa segunda imagem do pai, declara que ele se torna para com eles um pai, exortando, incentivando e exercendo liderança. Paulo então identifica essas condutas como correspondentes a cada sexo. Veja que ele usa dois exemplos claros, dizendo uma mãe é assim e um pai é assim. Um homem, um masculino é assim e um feminino é assim. Meus irmãos, a igreja deve restaurar de forma muito clara os papéis do homem e da mulher. Vocês querem ver uma forma pela qual há muito tempo vem sendo desconstruído isso? Faz uma atividade que depois do culto. Chama aí os homens jovens, que têm na sua idade aí de 30 anos para baixo. E consulte quantos deles serviram as Forças Armadas. Vem caindo. Vem caindo. Primeiro caiu 15%. Por último agora, a redução foi de 30% no número de homens que servem nas Forças Armadas, que são capacitados para defender a si e o seu povo, que sabem pegar em armas. Inclusive nós vamos tratar disso na próxima semana, com uma exortação bem séria aos cristãos que acham que é só ter uma arma na cintura. Um processo muito maior envolvido aí. Primeiro é que vocês devem ter. O segundo é que vocês devem se capacitar para ter. Mas nós vamos tratar disso. E hoje à noite nós vamos tratar sobre a bandidolatria. O que a Bíblia diz sobre os malfeitores, como eles devem ser tratados. Mas agora nós precisamos entender que vem sendo desconstruído o papel masculino. O homem não deve mais proteger, as mulheres passaram a assumir essa tarefa de manter o lar, sustentar o lar, aumentou exponencialmente o número de mulheres que trabalham e sustentam os lares, porque os homens não conseguem. Não têm profissão, não sabem fazer trabalhos manuais, não sabem defender, não sabem liderar. A igreja precisa resgatar isso. As mulheres precisam aprender a amar o lar, a amar os filhos, amar o marido, serem boas donas de casa. É o que a Escritura diz. Devem ser femininas. E a feminilidade não pode ser marcada por essa beleza exterior corrompida dos nossos dias. Corrompida em nossos dias. Ela precisa de uma feminilidade que excede aquilo que o tempo presente tem pensado que é ser feminina. Veja então que Paulo está apresentando a nós aqui um conjunto de virtudes que são exclusivamente femininas ou exclusivamente masculinas. Ele difere em dois grupos. E diz assim, essas virtudes pertencem ao feminino e essas aqui ao masculino. Então papai e mamãe aprenda a ensinar os seus filhos a serem virtuosamente masculinos e virtuosamente femininas. Os pais devem fazer assim. Esses dias, o Isaac, pai, mostra aqui uns golpes de Kung Fu. E aí nós começamos, ele está fazendo Kung Fu, não tenho tempo hábil para ensiná-lo, naquilo que eu posso eu tenho ensinado, mas ele tem praticado fora. Ele me procurou e falou, olha, meu professor fez assim, assim, o senhor pode me ajudar? E nós fomos lá e de repente a Clarice chegou lá e já estava a Clarice, e chutava e pegou a boneca dela e deu um arremesso. Eu falei assim, rapaz, aí ela chegou, pai, luta comigo. Aí eu falei, só um pouquinho, mas devagarzinho, porque você é frágil, você vai machucar. Mas eu quero lutar, pai. Eu falei, olha, você vai aprender um pouquinho, mas quem vai proteger você é seu marido, é o papai, é o Isaac. Então não precisa se preocupar muito com isso não. A gente defende você. Aí logo ela já estava ninando a boneca dela. Eu falei, que bom, é isso mesmo. Vá ninar a sua boneca, que a gente defende você.
A sociedade atual diz assim, você não deve depender de ninguém. Então já quebra um paradigma de que a mulher precisa de um protetor. Não que ela não possa, porque vai mexer com a Elaine para você ver. A Elaine, lá de Unai, a mamãe onça quando ela era pequena. Brava, vocês não sabem o tanto. Eu sei que ela pode, mas eu prefiro protegê-la. É meu ofício. E ela gosta, as mulheres amam isso, as mulheres estão desejosas de homens que liderem, guardem, protejam. Elas querem, elas desejam isso. Então Paulo faz essas distinções. Ele está falando do ministério dele e como no ministério dele ele puxa essas imagens. A primeira, como uma mãe. Ao mesmo tempo o apóstolo propõe com clareza que determinados comportamentos são naturalmente semelhantes ao da mãe quando cuida dos filhos. Então ele pensa assim, no cuidar dos filhos, ela transmite afeto e bondade. Ele pensa como uma mãe. Quando ele pensa que ela é responsável por esse transmitir. E assim, a mulher deve saber que ela tem que ter aquele transformado lá no lugar aconchegante. Para que o marido volte e encontre, a Bíblia exorta claramente em Provérbios, que é melhor morar debaixo do eirado do que com mulher rixosa. Então ela prepara o lar, ela recebe, vejam Provérbios capítulo 31, ela trabalha para que o marido encontre um lugar de acolhimento, que os filhos sejam acolhidos, tratados, cuidados, ensinados, amados. Então Paulo mostra que essa relação, e ele diz assim, meus irmãos, quando eu fui estar entre vocês, olhem para o papel de uma mãe, e vejam como ela se porta em relação aos filhos, percebam se isso não aconteceu com vocês quando eu estive aqui, se não houve bondade da minha parte, se não houve afeto. Uma mãe é caracterizada por isso. Pai mais sisudo, mais duro. Não que ele não ame, não que não tenha afeto. Mas a mãe é aquela que toma no colo e traz para junto de si. Os homens sabem disso. Apesar de nosso esforço tremendo, nossos filhos só se aquietavam quando no seio da mãe. Você pode pular para onde você quiser. Você pode fazer o que você quiser. Mas quando o colo da mãe chega, a criança se aquieta. Então há uma função que elas precisam exercer. Elas precisam ganhar essa notoriedade, serem louvadas por isso. Elas precisam ser, de fato, preparadas para exercer esse papel. Assim, então, também cada homem, cada mulher é único. Não importa o tipo da nossa personalidade, a paternidade, em geral, se caracteriza por um comportamento exortatório, diz Paulo. A maternidade já é marcada pelo carinho. Isso significa muito. Paulo está considerando que cada pessoa, o pai e a mãe, tem funções distintas no lar. Então ele diz assim, como um pai eu os exortei, como uma mãe eu fui carinhoso com vocês. Quantas vezes meu pai não nos exortava, nos castigava, e logo depois minha mãe vinha e dava algo, fazia algo. Essa é a ideia que Paulo está dizendo. No momento, meus irmãos, quando eu estive entre vocês, olhem para uma mãe, eu fui carinhoso com vocês. Em outro momento, como um pai, eu os exortei, os castiguei. É isso que Paulo está apontando. Por isso, nós devemos louvar os papéis distintos. A mente de Paulo, basicamente, a mãe tem determinado comportamento e o pai tem outro diferente. Esses comportamentos correspondentes às inclinações naturais do sexo de cada um deles. Aquilo que é próprio da mãe, aquilo que é próprio do pai. Uma distinção. A nossa sociedade tem quebrado esses paradigmas e essas distinções. Um dos casos mais difíceis que eu atendi na capelania da Polícia Militar
Foi uma policial feminina que me procurou e disse assim, pastor, meu marido está em lágrimas lá em casa, não me fala o que é, eu não sei o que fazer. Nós entramos na viatura e fomos até o lar dela. Chegando lá eu encontrei sentado à cama, cabisbaixo, sem desejo até de falar. Nós começamos a conversar. Um rapaz jovem, novo. Em certo momento ele olhou para mim e falou assim, pastor, eu não sou homem. Eu olhei e falei assim, como não? Você é homem. Você é casado. Você é marido. A sua constituição física é masculina. Ele olhou para mim e falou assim, não, pastor, não é isso. Eu deveria defender o meu lar. E eu não posso fazê-lo. De novo eu me vi sem resposta. Falei assim, olha, por que não? Ao ver, parece que você tem capacidade física. Os homens por natureza são mais fortes. Os homens por natureza são mais capazes. Corajosos. E ele pegou e falou assim, não. Ontem à noite, um homem pulou do quintal do vizinho por cima do nosso telhado, fugindo. Tinha cometido algum crime na vizinhança. Eu acordei de imediato, me levantei. Quando eu coloquei a camisa para sair para fora, ver o que estava acontecendo, a minha esposa pôs a mão assim, com a mão na minha frente, com a arma dela, e falou assim, fica aqui dentro que eu vou lá. Ela tem um ofício de policial. Ele era um comerciante, um representante comercial. E ela saiu atrás do bandido. 3 da manhã. E ele falou assim, pastor, isso está errado. Quem tinha que sair era eu, pastor. Quem tinha que proteger a minha casa sou eu. Eu falei, é verdade, filha. É verdade. Tem ofícios que pertencem aos homens. Isso não significa as mulheres não. Eu já falei com a Elaine, se o negócio estiver feio, você pega a vassoura e ajuda, desce na cabeça do cabra. Tem que cuidar para não me acertar. Mira bem e ó, mete vassourada. Mas eu tenho que estar lá, embolado com ele primeiro. Deus me livre, Deus fala, vai lá e eu ficar lá dentro. Falei assim, se eu estiver lá e estiver embolado, o cara falou assim, tamanhão do Jefferson lá, o Jefferson, bicho grandão daquele ali, ó. Estiver me torcendo, você vai lá, mulher, e ó, na cabeça dele. Mas eu tenho um ofício. Naquele dia, aquele rapaz se sentiu humilhado. E ele falou assim, agora minha mulher sai de madrugada correndo atrás de malfeitores. Quando eu deveria guardá-la, protegê-la. Tem ofícios que primordialmente são masculinos. A manutenção da casa, o sustento. Minha esposa trabalhou desde que nos casamos. Quando os filhos vieram, ela optou por não. Mas ela me auxiliou. Mas eu era o mantenedor, o sustentador. Apesar de sempre ganhar menos do que ela quando ela trabalhou. Mas eu era ali o responsável, que liderava, conduzia, fazia todas as coisas. Ela confiava e confia em mim. O que nós estamos encontrando hoje são homens incapazes, que não resolvem, não lideram, não conduzem, não sustentam os lares. E as mulheres ficaram sozinhas. E ainda veio o feminismo e ensinou assim, você é capaz em si mesma e por si mesma assumir tudo. E nós estamos vendo perecer das mulheres, elas estão perecendo literalmente. Cansadas, exaustas de assumir sobre si uma função que não pertence a elas. E Paulo então vem e diz assim, homens são assim, mulheres são assim. E a sociedade quer desfazer isso. A escola que eu citei há pouco, de criancinhas pequenininhas, declarou em resposta, em nota, de que foi autorizado que eles iniciassem um processo de dessensibilização de gênero.
Por isso agora o banheiro de meninos e meninas é um só. Porque se alguém se diz não ser menino, ou se diz não ser menina, não se sente constrangido. Mas normas existem para manter as coisas como elas são. Deus nos fez homem e nos fez mulher. Qualquer um que esteja fora desse padrão, está fora do padrão divino da criação. E o que esse movimento cultural tem feito é retirar essas verdades e aí desestabiliza, como nós vimos a declaração do próprio movimento, a sociedade. Para estabilizá-la de novo, nós precisamos de homens fortes, nós precisamos de mulheres fortes, com ofícios definidos, papéis claros, como o apóstolo diz aqui. Hoje de manhã, meditando com o conselho na reunião de oração, tomamos Provérbios. Diz que a coroa dos mais velhos são os filhos dos seus filhos. Mas a coroa dos nossos filhos são os seus pais. Nossos filhos precisam ter uma coroa. Coroa é a identidade do rei, que mostra que ele é rei. Agora o Charles vai ser coroado rei da Inglaterra. A coroa vai ser dada a ele como um sinal do seu reinado. Nossos filhos precisam ter uma coroa nos pais. Um menino e uma menina precisam olhar para papai e mamãe e dizer assim, papai é isso e mamãe é aquilo. Ele precisa se identificar, ele precisa ter um projeto. E aqui Paulo então invoca isso. Ele diz assim, irmãos, olha como uma mãe deve ser e olha como um pai deve ser. Essa é a inclinação natural de cada um dos sexos. Será que é isso que nós temos ensinado aos nossos filhos? Uma avó que frequentava a igreja me procurou uma vez desesperada. O netinho ainda bem pequenininho, de 5, 6 anos de idade, queria vestir roupas de menina, passar maquiagem. Eu falei, é só dizer não. Não, pastor, mas ele está nos falando que quer ser menina. Era o interior do Goiás, 200 quilômetros de Brasília. Eu fui visitar aquela família. O avô tinha falecido, a avó vivia com 3 filhas em casa, 2 eram mães solteiras. Elas constantemente falavam para as crianças assim, papai não presta, deixou a gente e foi embora. Realmente não prestava. Você não deve ensinar isso para a criança. O único padrão e referência que eles tinham era a avó e as mães. Faltava um homem na casa. Um modelo. É natural então que aquele menino começasse a querer vestir-se como a mãe e a avó, que eram suas heroínas. A portar-se como elas. E então eu tive que exortá-las que elas precisavam de imediato de um tio, um parente masculino ali, ou se casarem. E mostrar para ele que existe um padrão que ele deve seguir. Por isso Paulo diz, como um pai a seus filhos, veja, o pai para com os filhos. O que é que o pai fez? Verso 12, exortamos, consolamos e admoestamos. As crianças precisam olhar para o pai e dizer assim, como um pai para com o filho. A menina precisa ver no pai a liderança. A condução. Aniversário da Alice, ela pediu, pai, faz aquele bife ancho que o senhor faz. Comprei uns bifão grandes mesmo. Falei assim, o cabra que vier vai ter trabalho. Se ele comprar carne moída, ele está enrolado com ela. E aí eu falei, tá aqui, filho. Ó. O pai precisa suprir. O pai precisa conceder. Pai, eu quero aquilo. Pai, eu preciso. Vamos conseguir, filho. Vamos trabalhar. Ela precisa ver aquele que é o mantenedor, o sustentador, que dirige, que conduz as coisas. A nossa sociedade está perdendo isso. Quando você for votar, meu irmão, minha irmã, observe quais são as propostas dos candidatos em relação à família, ao papel do homem, ao papel da mulher. Eles definem claramente isso. Qual o incentivo que eles fazem ao sistema familiar? Sem sistema familiar, a nossa sociedade vai ruir. Eles incentivam o ensino doméstico, a instrução na casa,
O papel do homem na liderança, no cuidado, na proteção da mulher. Ou eles retiram isso. As crianças ficam à mercê do Estado, sob o cuidado do Estado, de uma máquina. Não há uma figura masculina e feminina definida. O que eles louvam, o que eles buscam? O que protegem, o que defendem? Claramente, Paulo, ao escrever aos Tessalonicenses, está dizendo: meus irmãos, Deus no princípio fez homem e mulher, os criou. E eu vou mostrar para vocês, na vida comum, como isso reflete. Homens que são ensinados pelos seus pais a liderarem, serão bons empregados. Bons empregados. Eles vão tomar iniciativa, vão liderar, vão conduzir. Mulheres que são instruídas pelas suas mães, vão constituir famílias poderosas. Filhos bem instruídos, capazes. Filhos que andam por aí como luz. Nós temos que trabalhar em prol de famílias fortes. Eu estava na fila do mercado e de repente começou a tocar uma música pornográfica, moralidade muita mesmo. Na minha frente havia um senhor e uma senhora. Eu os designo assim por formação pessoal minha, mas eles não eram. Uma criancinha pequena, cerca de 5 anos de idade, com um shortinho bem curtinho. Que foi o pai e a mãe que vestiu. Ela não se vestiu sozinha. A mãe que deveria ter decência e não permitir aquilo, permitiu. O pai que deveria vigiar e proteger a inocência sexual da filha, permitiu aquilo. Começou a dançar. Uma dança de imoralidade. Ela imitava movimentos sexuais. Eles riam, louvavam aquilo. Se eu não tivesse tão ocupado ali na fila, então assim, eu teria conduzido para a delegacia. Mas a oposição popular seria enorme. Talvez linchado eu seria ali. Porque aquela criancinha só está dançando. Mas vai se tornar daqui a alguns anos. Eu digo alguns anos, porque as meninas estão engravidando com 9 e 10 anos de idade. Já são mães solteiras. Toda a promiscuidade dela, aquela prostituição que é ensinada na forma de se vestir vendendo o corpo, vai refletir logo na vida dela. Logo, logo. Numa sociedade da liberação sexual. Numa sociedade contra o casamento. Na sociedade, as meninas não são ensinadas a serem boas donas de casa, a amarem seus maridos, mas a se vestirem como prostitutas. Na sociedade onde os meninos são ensinados a serem dependentes, frágeis. Eles não guardam, eu falei uns domingos atrás e reafirmo, se você é escravo da masturbação, se você pratica pornografia, se você pratica qualquer desses pecados sexuais, você é inimigo meu e da minha família e eu vou proteger a minha família. Eu vou cercear você, você não vai se aproximar dos meus, eu vou guardá-los, é meu dever. Eu tenho que estar atento no que assistem, ouvem, clicam. Naqueles que se aproximam, os pais são os protetores contra predadores sexuais. Esses papéis estão se esvaindo por causa deste movimento. A igreja precisa se erguer de novo e estabelecer com firmeza princípios bíblicos como os que Paulo aqui apresenta, de uma clareza notória. Papais são homens, mamães são mulheres, com sexos distintos, com papéis definidos, com virtudes claras. A igreja experimenta isso, a sociedade experimenta isso. Nós precisamos manter essa verdade e protegê-la. Oremos. Senhor,
Muitos são os inimigos que têm se levantado em nossos dias. A ideologia de gênero, um terrível inimigo que tem se levantado não só contra a igreja, mas contra a família, a sociedade, no intuito de destruir a ordem como nós a conhecemos. Pois assim Deus o fez desde a criação, estabelecendo homem e mulher, pai e mãe, marido e esposa, para o nosso bem, para a existência da família e da sociedade, com papéis definidos, claros. Por isso o apóstolo chama os Tessalonicenses e usa tão maravilhoso exemplo de uma mãe e de um pai que têm papéis distintos, que ensinemos em nossos lares, que lutemos para que as escolas ensinem essa verdade, que vivamos essa verdade. Homens sejam homens, mulheres sejam mulheres, para que nossos filhos cresçam sobre este ensino que o apóstolo invoca aqui para mostrar como Deus tem operado em meio ao seu povo. Que a graça do Senhor nos abençoe nessa tarefa, porque oramos em nome de Cristo. Amém. Os irmãos, nós vamos então agora à classe de escola bíblica.